De Brasília, André Anelli chegando com os detalhes sobre essa indicação. Nome já antecipado há semanas aqui pela Jovem Pan, é bom dizer, mas é claro que agora a oficialização vem chamando atenção e, claro, agitando o mundo político também. Bem-vindo, André, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula, como você disse, né, Tiago, colocou fim a cerca de um mês de espera pela indicação da vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF e já seguiu aquilo que era realmente esperado. Jorge Messias, advogado-geral da União, foi divulgado como escolhido do governo para a Suprema Corte depois de uma reunião a portas fechadas no Palácio da Alvorada, mais cedo lá na residência oficial do presidente da República. Nas redes sociais, Lula disse que indicou Messias na certeza de que ele vai continuar na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Já o indicado agradeceu ao presidente e às orações de todos que manifestaram apoio a ele. Apesar do feriado da consciência negra que esvaziou aqui Brasília, diversas autoridades repercutiram essa indicação. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a sólida formação, a ampla experiência na administração pública e o compromisso com a democracia credenciam Jorge Messias para o exercício das elevadas funções que lhe foram atribuídas. No Congresso, o deputado e líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que a escolha de Messias para o cargo demonstra responsabilidade para fortalecer as instituições democráticas. E uma nota divulgada por parlamentares da base afirmou que a indicação reflete uma escolha responsável e alinhada ao compromisso do presidente Lula com o fortalecimento das instituições democráticas. Por outro lado, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, publicou que Messias tem 45 anos e, caso ele seja aceito no cargo, serão mais de 30 anos do que ele chamou de um esquerdista petista na corte. Mas a principal insatisfação com essa indicação ficou mesmo por conta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele defendia abertamente, conforme a gente antecipou aqui na Jovem Pan também, o sucessor dele, Rodrigo Pacheco, que acabou não sendo escolhido pelo presidente Lula. Alcolumbre, até o momento, não se manifestou publicamente sobre a indicação de Messias, mas já deu sinais bem claros de um contra-ataque ao governo. Ele pautou para a semana que vem um projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, medida que tem impacto estimado em 20 bilhões de reais aos cofres públicos em 10 anos e desagrada muito a equipe econômica. Além disso, Alcolumbre decidiu levar adiante a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para cargos no Poder Executivo a partir das eleições de 2028. O presidente Lula é particularmente contrário a essa medida. Apesar de todas essas reações diferentes no Congresso Nacional, entre aqueles que elogiaram ou que ficaram insatisfeitos com a indicação de Messias, no STF, o nome foi recebido com otimismo, pelo menos por aqueles ministros que se manifestaram publicamente. Luiz Fux classificou Messias como uma notável aquisição para o STF. André Mendonça, ele que inclusive foi indicado por Jair Bolsonaro, cumprimentou Lula e afirmou que vai apoiar Messias no diálogo republicano junto aos senadores. Mendonça se referia justamente ao fato de que a indicação depende agora da aprovação do Senado. Primeiro na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde ocorre uma sabatina, e depois no plenário, onde são necessários 41 dos 81 parlamentares com aval positivo. Historicamente, o Senado nunca reprovou uma indicação presidencial para a Suprema Corte e agora a expectativa é que, apesar de toda essa insatisfação de Davi Alcolumbre, o Senado acabe apoiando mais uma vez essa indicação oficializada hoje. Tiago. A gente costuma dizer, não é, André? A bola está com o Senado e os dias agora serão de articulação e saber efetivamente quando o presidente do Senado vai fazer a confirmação dessa sessão para que o nome dele seja referendado. Bom,
Daqui a pouquinho a gente vai comentar e o André Anelli volta daqui a pouco. E uma informação antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de afirmar e destacar, informar que o presidente Lula vai sancionar o imposto de renda na semana que vem. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso também. Vou chamar já os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo aqui nos estúdios, a Dora Kramer e o Túlio Nassa. Vou começar com você, Dora. Que feriado agitado, ou foi um feriado tranquilo, Dora Kramer? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, Túlio, boa noite, Denise, boa noite a todos. Pois é, vários acontecimentos, né? Mas você quer que eu fale do quê? Você quer que eu fale do Jorge Messias? Você quer que eu fale do tarifaço? O que é? Do que você quiser falar, quer? Mas a gente está discutindo o Jorge então Messias. Eu quero falar sobre tudo. E eu queria perguntar para você o seguinte, agora o presidente do Senado está na vitrine, ele estaria descontente com essa escolha, a gente já imaginava que isso aconteceria. Eu queria saber se é possível que o Congresso Nacional, especificamente o Senado, eventualmente corre algum tipo de risco de não fazer essa escolha, de não confirmar esse nome, mas pode comentar sobre o que você quiser, Dora. Não, tudo bem, vamos lá, sou disciplinada. Vamos lá no Jorge Messias. O Senado faz esse movimento, claro, tem se falado que agora vai ser uma crise, o rompimento total. Ora, o Alcolumbre, primeiro que a Cigana não enganou o Alcolumbre, estava mal, todo mundo sabia que era o Jorge Messias, só faltava o que não se sabia era quando ele seria indicado. É claro que ele precisa demonstrar esse descontentamento, né? Faz parte da cenografia do poder, mas ele é esperto bastante para saber que determinadas retaliações têm limite. Ainda tem aí 1 ano pela frente de mandato do presidente da República. Então, não é bem assim que a banda toca. Vai haver resistência? Claro que vai haver resistência, mas eu fico me perguntando, presidente Lula não é nenhum novato, não é alguém que desconhecesse o que está se passando no Senado, que há resistência ao nome do Messias, não só pela predileção pelo nome do Rodrigo Pacheco, como também pelo fato de ser o terceiro ministro do Supremo indicado pelo critério de fidelidade pessoal. Então, isso realmente deixa ali um ambiente ruim. Só que o governo, ao contrário da Câmara, tem maioria do Senado. Então, acho eu que quando o presidente resolve fazer um anúncio desse, às vésperas de viajar, quer dizer, ele nem vai estar aqui para arrumar as coisas, é que, pelo menos na percepção dele, ele deve ter as coisas arrumadas. Não tem os votos garantidos, mas tenho a impressão que para ele fazer um ato que parece uma aposta bastante arriscada, ele deve ter suas garantias, pelo menos de que a maioria governista não vai deixar que ele passe pelo vexame de ser o autor da primeira indicação presidencial ao STF a ser rejeitada desde o início da República, lá no século XIX, quando 5 foram rejeitados, e depois nunca mais. Sobre o tarifaço com vocês também, claro, vou dar as boas-vindas ao Túlio Nassa, que é da área do direito e tem também, além dessa visão da política, uma visão mais técnica sobre o que Jorge Messias vai trazer para o Supremo Tribunal Federal. A gente já falou muito, especulou muito, mas agora o nome foi confirmado, depende ainda do Senado, claro. Tudo bem, Túlio? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a Denise também. É um prazer, Denise, dividir a bancada aí pela primeira vez com você. E boa noite também à audiência da Jovem Pan. Olha, Tiago, o grande problema nessa indicação não está exatamente no nome de Jorge Messias, né? Juridicamente, ele tem um bom currículo, é um sujeito até que prove o contrário sério, de reputação ilibada, e, portanto, não vejo problema algum no nome dele ali no Supremo Tribunal Federal. A grande questão é o critério de indicação, é o sistema de investidura do nosso Supremo Tribunal Federal. Como muito bem destacou a Dora, na nossa República, há 134 anos atrás, também houve a inserção de um modelo norte-americano, através de Rui Barbosa, de Prudente de Moraes, que copiava
o critério de nomeação pelo presidente da República. Mas de lá para cá, o mundo evoluiu muito no sistema de freios e contrapesos, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse não ser cooptado pelo Executivo. Por exemplo, países como a Alemanha, França, Portugal, existem mandatos temporários e a nomeação é paritária, ela não parte apenas do presidente da República. Nos Estados Unidos, pasmem os senhores, os juízes são eleitos. Então existe um sistema de freios e contrapesos que o Brasil não adotou, o Brasil não evoluiu e deixou o Supremo Tribunal Federal todo ele nas mãos do presidente da República e mais com mandato vitalício. Por essas e por outras, o PT já nomeou 7 dos 11 ministros que ali estão. E se Lula for reeleito, esse número pode aumentar mais. Por tudo isso, Thiago, o problema não é o nome do Jorge Messias. O buraco é mais embaixo. É o critério de investidura e o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Túlio dá esse dado para a gente, mas o presidente Lula, somando, claro, os outros mandatos, ele já indicou 11 ministros para o Supremo, ou seja, um Supremo inteiro, né? Eu acho que dessa vez... Antes, boa noite, Túlio. Obrigada pela recepção aqui. É a primeira vez que estamos juntos no jornal, falando ao vivo. Mas é isso, eu acho que houve uma preocupação de Lula nessas últimas indicações em ter alguém mais aliado de fato, porque apesar de todas essas indicações que você citou, Tiago, essa quantidade enorme, ele já teve problemas, o Supremo, em relação a determinados processos, desde o mensalão, já houve decisões contrárias ao governo, então não significa necessariamente essa fidelidade que vai ser mantida permanentemente. É claro que seria bom que houvesse um prazo menor, que não fosse um cargo vitalício, sempre gera esse tipo de suspeita, de indicações políticas. Mesmo a postura de Alcolumbre, ele tentando indicar o ex-presidente do Senado, também é um posicionamento político, se tenta buscar aliados no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte, mas é isso, é ver na prática qual vai ser a reação do Congresso depois em relação a isso. Eu quero deixar até uma questão, porque Davi Alcolumbre, de imediato, poucas horas depois da confirmação do nome de Messias, já anunciou que pode retirar da gaveta e colocar em pauta projetos que podem custar caro para o governo no momento em que ele briga para tentar viabilizar o ajuste fiscal.